Saúdo o Padre Gilmar Paulo Marchesini, que é o pároco desta paróquia dedicada ao Sagrado Coração, que hoje celebra seus 90 anos de edificação ou da inauguração. Saúdo o senhor Jonas Tomazini, digníssimo prefeito municipal de Farroupilha, acompanhado pela primeira-dama Juliane Lázaro. E através dele saúdo todas as autoridades públicas aqui presentes. Saúdo os ministros e ministras extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, os festeiros de honra e também os festeiros atuais. Saúdo as os coordenadores de pastorais e movimentos, as zeladoras de capelinhas, as catequistas, os participantes do Conselho de Pastoral e das equipes administrativas, os irmãos e irmãs aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pela TV Serra, pela Rádio Miriam Caravaggio e pelas plataformas digitais. Com estima lembro os nossos enfermos e seus familiares, as pessoas e famílias que perderam seus entes queridos. Uma saudação toda especial ao casal que hoje celebra 60 anos de vida matrimonial. Nesta celebração de ação de graças, pelos 90 anos desta imponente igreja, queremos recordar que a sua construção está ligada à história de fé dos pioneiros, de pessoas e famílias que participaram e contribuíram para que este espaço sagrado de oração fosse edificado no coração desta cidade, e do cuidado na sua preservação através das gerações que hoje sucederam. Podemos dizer que este espaço sagrado é fruto da generosidade, da partilha e do trabalho de muitas mãos. Que o Senhor acolha no seu sagrado coração todos os que desta obra participaram, para que possam participar do banquete na sua glória. Estimados irmãos e irmãs, se olharmos a história dos nossos antepassados, dos pioneiros que desbravaram estas terras, poderemos perceber que a vida de fé lhes deu forças para vencerem as distâncias, o isolamento, a saudade dos familiares, a falta de recursos, e recomeçar a vida em meio às incertezas daqueles dias e dos que estavam pela frente. Começaram erguendo as pequenas igrejas de madeira e mais tarde as belas, imponentes igrejas com suas torres, que são a marca da nossa região. Neste hino de louvor a Deus, incluímos reverentes a ação pastoral zelosa e benemérita dos padres que aqui vieram para cuidar do povo de Deus e manter viva a fé de seus antepassados, a começar pelo padre Giacomo Brutomesso, idealizador da igreja de São Vicente Mártir. A visão do arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker, que na visita pastoral de 1918 motivou a comunidade e decretou a transferência da sede da paróquia, prevendo o crescimento da cidade na proximidade ou nas proximidades da estação ferroviária. A dedicação do padre Luigi Segale na construção da nova sede dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, iniciada em fevereiro de 1919, com a valiosa doação deste terreno pela família Fetter. A bênção da capela provisória, aqui construída, foi dada pelo Monsenhor Tiago Bombardelli no ano de 1922. Foi também sob a liderança do Monsenhor Tiago Bombardelli que a comissão composta pelo senhor Abramo Dalmolin, Carlos Maggioni, Ludovico Merlin, José Perger e Carlos Egger, com a colaboração profissional do engenheiro Victório Zani, conseguiram aprovar o projeto desta imponente igreja, cuja construção foi iniciada em 6 de fevereiro
de 1933, tendo o senhor Josias Mascarello como mestre de obras. Em 19 de maio de 1935, foi dada a bênção à nova igreja pelo cônego João Meneguzzi, vigário de Caxias do Sul, com a presença do prefeito municipal da época, senhor Armando Antonello. Mas os trabalhos da conclusão da obra, principalmente as torres, foram sendo realizadas ao longo dos anos. E a colocação das imagens dos apóstolos doadas por 12 famílias da cidade foi feita em 2009, ano em que foi concluída a restauração e revitalização desta igreja matriz, tendo como pároco o padre Paulo Gasparetto. Por tudo isso, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui rendendo graças a Deus pelo dom da fé, que marcou o passado do povo de Deus desta comunidade paroquial, mas também foi semente lançada no coração das novas gerações, que a seu tempo soube florescer e dar frutos. Ao celebrarmos os 90 anos da construção desse espaço sagrado, queremos louvar e agradecer a Deus, porque a fé continua viva no coração do nosso povo. A boa semente do Evangelho continua sendo semeada e cultivada no coração das famílias, pela missão dos sacerdotes, das irmãs escalabrinianas, que aqui marcaram fortemente essa comunidade através da saúde e da educação, onde continuam até hoje. Mas também com a participação incansável dos leigos e leigas, que assumiram pelo compromisso do batismo os valores, os vários ministérios dentro da igreja, comunidade de fé. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus quer nos iluminar as nossas escolhas no peregrinar da nossa vida. Como peregrinos de esperança que almejam chegar um dia na casa do Pai. E o texto do livro do Apocalipse que ouvimos, na sua breve passagem, contempla a renovação de todas as coisas, uma nova ordem do mundo, céu e terra diversos. Neste quadro, a igreja é descrita como aquele lugar de acolhida e de comunhão, onde se pode viver juntos, na qual Deus habita. Mas devemos tomar consciência de que a igreja somos nós. E estando na igreja devemos ter a sensação de poder estarmos com Deus. E Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. A morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Deixar enxugar as lágrimas, esquecer o luto e as preocupações da vida, deixando também a morte entre as coisas de ontem. A visão do livro do Apocalipse nos diz que a igreja é o lugar da vida e da consolação, porque torna presente o próprio Deus. A igreja não é, antes de tudo, uma instituição com uma história gloriosa, personagens importantes, bens e poder, regras, sacralidade e curiosos costumes de alguns séculos atrás. A visão nos diz que a igreja é um espaço de relações humanas, nas quais o Espírito Santo vem agindo, ao ponto de o amor recíproco nos ajudar a percebermos a beleza do Evangelho. Também nos outros, ou naqueles que não creem no Senhor Jesus. E assim eles também poderão esquecer preocupações e luto. Esta era também a visão de Paulo e Barnabé, que voltaram para Antioquia depois de uma missão e contam como o Espírito Santo os acompanhou na missão, até mesmo num fato imprevisto, que foi a conversão dos pagãos. Isto foi um fato novo. A mensagem do Evangelho começou a ser acolhida também por aqueles que não eram judeus, isto é,
os que não eram filhos da antiga aliança, porque a mensagem do Evangelho é aberta a todos os povos e culturas. Paulo e Barnabé não voltaram para a cidade de Antioquia, de onde tinham partido, para se vangloriarem, para afirmarem o sucesso que tinham alcançado ou para serem reconhecidos e receberem um cargo. Eles voltaram para a cidade de Antioquia, porque aquela era a igreja a qual tinham partido, a qual pertenciam. De lá partiram para a missão. E aquela comunidade de fé a qual pertenciam os discípulos e discípulas, que os sustentaram, rezaram por eles, os amaram e por eles foram amados. Portanto, não existe missão. Não existe missão se não se partir deste amor que nos aproxima, numa relação fiel que nos torna responsáveis uns pelos outros. Não existe missão que não parte de um lugar, rostos precisos, nomes, pessoas das quais queremos cuidar. Com frequência se fala da crise da igreja. O caminho de saída é voltar a ter uma visão, a mesma que o Evangelho nos entregou desde o início, feita de proximidade, de amor, de cuidado recíproco e de vida. Paulo e Barnabé, na missão, se dedicaram a anunciar o Evangelho, mas também a alimentar a caminhada de fé daqueles que participavam das comunidades. Anunciavam, encorajavam e estabelecem pessoas responsáveis para guiá-las. A vida, queridos irmãos e irmãs, não cresce sem cuidados. Vocês que são pais, mães de famílias, nonos e nonas, sabem o quanto é importante a dedicação e o cuidado para fazer crescer uma nova vida, para que ela possa se inserir no mundo e na sociedade. Amor, cuidado, dedicação. O mesmo vale também para a vida de fé, pessoal, familiar ou em comunidade. Onde existe a vida, onde existe Deus que coloca a sua tenda, a morte não tem mais casa. E assim não terão mais lugar nem as lágrimas, nem as preocupações. Se isto será plenitude um dia, então também na realidade de hoje, podemos deduzir os espaços ou reduzir os espaços de dor e de choro, deixando que Deus coloque a sua morada na nossa vida, nos nossos corações e nas nossas alegrias, nas nossas realidades onde estamos. E poderemos assim saborear já agora um pouco daquilo que um dia teremos em plenitude. Aos cristãos é solicitado de amar como Jesus nos amou. Isto é, dedicando-se em dar vida aos outros, a curá-los, consolá-los, nutri-los, sustentando-os com as palavras e os gestos de caridade. Mas esse amor que vem recomendado não é aquele cristão se não busca a reciprocidade. A igreja é feita de dons recíprocos, de consolações e curas recíprocas, destes intercâmbios generosos e vivificantes, e não do sacrifício mortificante de alguns, se poderá reconhecer a presença de Deus. O amor de Deus não é uma prestação heróica para viver solitariamente, mas uma relação amorosa na qual se transmite a salvação. Por intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio e de todos os padroeiros e padroeiras das comunidades da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que o Senhor derrame copiosas bênçãos sobre vós, sobre as vossas famílias,
sobre as autoridades públicas constituídas e sobre todo o querido povo de Deus desta cidade. Oferecimento: Imobiliária Imofar, 50 anos. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer. Somos feitos de história. Rua Papa João 23, 675, Bairro Imigrante.